Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo. Tema 9 da escola sabatina, da lição da escola sabatina: cuidado com a cobiça. A cobiça é um pecado terrível que nasce dentro do coração, algo inexplicável, porque pecado não se explica, mas que temos que dominá-lo, né? Como nosso Senhor disse a Caim: o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. E a lição vem abordando um pouco sobre isso. Deixa eu tentar ajeitar aqui. O verso para memorizar está em Lucas capítulo 12, no verso 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. A pessoa, o valor dela não consiste em ela ter dinheiro ou não ter, mas no que ela é aos olhos de Deus, né? Ela vale o sangue do seu filho. A cobiça é definida como um desejo desordenado de uma pessoa por riqueza ou posses que não lhe pertencem. Cobiça é um grande problema, grande o bastante para se equiparar à mentira, ao roubo e ao assassinato. Tanto é que ela foi colocada nos 10 mandamentos. É o único mandamento que trata do coração. Os outros tratam praticamente externamente. Não matar, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não mentir e não cobiçar as coisas alheias, né? Como está escrito: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. A cobiça é listada com frequência entre os pecados abomináveis que impedem alguém de entrar no reino dos céus. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A cobiça é listada com a extorsão, idolatria. A cobiça é listada junto com a extorsão, idolatria, fornicação e adultério. Quão terrível é o pecado da cobiça! Tão terrível que fez com que um ser criado perfeito por Deus se rebelasse contra ele, porque cobiçou, invejou aquilo que não lhe pertencia. Isaías 14, por exemplo, já tratando da segunda-feira, o supremo pecado original, é dito: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Que indícios são dados sobre a queda de Lúcifer? O diabo cobiçou, invejou a posição de Deus. Não o caráter de Deus, não que ser semelhante a Deus em seu caráter, mas em seu poder e em adoração. Ele queria ser adorado como Deus era. Ele ficou descontente da sua posição, né? E queria algo que não lhe cabia. Diz aqui, por exemplo, Patriarcas e Profetas, na página 11, eu leio o finalzinho, diz assim: em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade dos seres criados. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido a seu filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente, porque só Cristo é semelhante ao Pai.
em Efésios 5, no verso 5, em Colossenses 3, verso 5, Paulo ele compara, como já foi dito anteriormente, mas ele compara a cobiça com a idolatria, porque a cobiça passa a ocupar a primazia na vida do pecador, o que torna ali também um ídolo, né? Ela se torna um ídolo na vida do pecador. Diz aqui, por exemplo, que Lúcifer, a princípio, não sabia onde seus desejos errados o levariam. E isso pode acontecer conosco. O mandamento contra a cobiça, o único que lida apenas com pensamentos, pode nos impedir de cometer atos que levarão à violação de outros mandamentos, como, por exemplo, roubar. Eva viu que o fruto era desejável aos seus olhos e o cobiçou, e foi lá e o roubou. Só para dar um exemplo bíblico. Na terça-feira, algo amaldiçoado no acampamento. Depois de uma grande vitória do povo de Israel, liderados por Josué, veio ali uma grande derrota em Josué no capítulo 7. A pergunta da lição é: o que aconteceu depois da poderosa vitória em Jericó e que mensagem devemos tirar dessa história para nós mesmos? Eles prevaricaram contra Deus, primeiro com Acã, depois por confiar em seus próprios esforços, em vez de confiar em Jeová. Eles não consultaram a Deus para saber se ia. Não, tem muita gente, vamos deixar uma parte aí descansando, que eles não são páreo para nós, né? E saíram de lá corridos. E no caso de Acã, uma vez confrontado, Acã admitiu o que fez, dizendo, né, que havia cobiçado. Aquilo de Acã, por exemplo, não foi uma confissão de arrependimento. Tanto é que até na confissão dele, ele confessou porque não tinha mais para onde correr. Até na confissão dele ele disse: achei uma boa capa babilônica. Aquelas palavras ali o condenaram. E essa palavra na Bíblia para cobicei, ela tem sido usada em alguns lugares na Bíblia em um sentido muito positivo. Por exemplo, a se referir a Daniel, Deus o ama muito. No caso de Acã, no entanto, essa era uma má notícia, né? Porque diz que Acã amou, né, ou cobiçou a capa babilônica. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Josué, depois da derrota, foi clamar ao Senhor para saber o que havia acontecido, né? Então, em outras palavras, né, o Senhor ele queria usar essas vitórias, né, para fazer com que as nações soubessem de seu poder e de sua obra entre o seu próprio povo. Mas aí o povo achou que poderia vencer sem a ajuda de Deus. Não consultaram, levaram pouca gente, né, confiando na força do seu braço, quando na verdade eles deveriam confiar ali em Deus, né? E a história de Acã mostra também que um pecado acariciado pode tirar a salvação de uma família inteira. No rodapé diz o seguinte: pensem como teria sido fácil para Acã ter justificado suas atitudes. É uma quantidade tão pequena em comparação com todo o restante do saque que ninguém vai saber o que pode fazer de mal, né? Deus sabia e Deus ordenou para não tomar. Por isso que é sempre melhor obedecer a Deus. E ainda diz assim: além disso, minha família precisa do dinheiro. Como podemos nos proteger desse tipo de raciocínio perigoso? Confiando em Deus. Tendo em mente que estamos sempre na presença de Deus. Isso nos ajuda, se estivermos em comunhão com Ele, tendo em mente que sempre estamos diante de Deus, isso nos ajuda a não fazer coisas erradas, né? Hoje em dia tem muitas câmeras, né? Por aí você entra no estabelecimento, tem câmera, no seu trabalho tem câmera, né? E muitas vezes acontece da pessoa não fazer uma coisa errada ou tomar cuidado para não fazer algum movimento, digamos assim, que possa pegar mal para a pessoa, porque está cheia de câmera, né? Mas a pessoa não se dá conta que, embora não tivesse câmera nenhuma, ela está diante de Deus. Então,
Dos homens, ela teme a punição, né? Não deveria temer também a punição de Deus? Terça-feira, o coração de Judas. Uma das histórias mais trágicas da Bíblia é de Judas Iscariotes, o homem que andou tão pertinho de Deus, né? Muitas pessoas que não tiveram nada parecido com as oportunidades que Judas teve serão salvas, enquanto ele está destinado à destruição eterna. Misericórdia. Você e eu que não tivemos as oportunidades que ele teve, estaremos salvos. Mas ele, que andou tão de perto com Jesus, teve a oportunidade de tocá-lo, de abraçá-lo, de ser abraçado por ele, por exemplo, ouvir dos seus próprios lábios o ensinamento, e estará perdido, né? Mas nós, que não tivemos a mesma oportunidade, mas nós, quando abrimos a palavra de Deus, temos ela como a sua palavra de fato, e a tememos e procuramos de fato obedecê-la e segui-la seus mandamentos. Seguir os seus mandamentos. No caso de Judas, né, a cobiça, os desejos do coração dele o levou à ruína. Em João, no capítulo 12, por exemplo, Maria atraiu a atenção durante o banquete. O que foi que ela fez? Ela ungiu Jesus com um preciosíssimo perfume. E a pergunta é, como Judas reagiu? Judas a repreendeu pela extravagância, né? Porque ele disse que aquilo ali poderia ser dado aos pobres. Aparentemente teria sido uma boa causa, mas Jesus o repreendeu, né? E defendeu a mulher, porque ele bem conhecia também as intenções do coração de Judas, e ali estava quem era maior do que qualquer outro ser humano, do que os pobres. E ali estava o Salvador dos próprios pobres, né? De toda a humanidade. E ele o repreendeu a Judas e disse que os pobres sempre têm diante de vós. Nisso que aconteceu, depois dessa repreensão, Judas ele se foi para combinar com os fariseus, os sacerdotes, o pacto da traição, saindo dali diretamente, exatamente para combinar esse pacto. Está registrado lá em Mateus, no capítulo 26, certo? E no verso 14. Depois de tantas oportunidades maravilhosas e raros privilégios, por que ele faria algo tão ruim? Ellen White diz: Judas amava o grande mestre e ansiava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida e esperava experimentar isso por sua ligação com Jesus. O Salvador não havia afastado Judas, dera-lhe um lugar entre os 12, confiou-lhe a obra de evangelista, concedeu-lhe poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Entretanto, Judas não chegou ao ponto de se entregar totalmente a Cristo. E isto é o problema de muitos. Muitos inventam uma desculpinha aqui, uma desculpinha ali, para não se entregar a Deus totalmente e achar que ainda assim estão salvos. Como a gente vê no caso de Judas, né? E como é a história do homem caído, um pecado leva a outro, uma negligência, uma omissão também leva ao pecado. Esse é o problema de muitos, não se entregar totalmente. Todos temos defeitos de caráter que, se submetidos, podem ser vencidos através do poder de Deus. Mas Judas não foi submisso a Cristo, e o pecado da cobiça que ele poderia ter vencido por meio do poder de Cristo, o venceu com resultados trágicos. Fugiu agora o raciocínio, mas eu me lembrei, né? Tem gente que aquela história, não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aí não é ponto de salvação, né? Mas é ponto de santificação. Você tem que fazer a sua parte. Se você quer o Espírito Santo, se você quer realmente a plenitude, poder de Deus e morar no céu com Ele, você tem que se esvaziar de si mesmo. Você tem que
expor seus pecados a Deus. O que está passando no seu coração você tem que falar. Se você está com raiva de alguém, se você não está satisfeito com a vida cristã, e de repente muitas pessoas podem estar insatisfeitas, não sei se essa palavra, está devolvendo o dízimo, está sendo fiel, mas está vivendo no sufoco, não está vendo as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Fale, abra a boca e fale com Deus, fale como a um amigo, e Ele vai esclarecer o porquê você está passando por essa situação. Pode ter certeza que Ele vai falar com você, e nisso a oração, o conversar com Deus, ajuda a transformar o nosso caráter por conta disso, porque Ele vai lhe revelando aos poucos o que é que está acontecendo e os seus defeitos de caráter. Assim como revelou os de Judas, Jesus ainda ali na cena, última ceia, como último ato ali, para ajudar Judas a se converter, quando lavou-lhe os pés, ainda assim o homem se deixou levar e foi possuído pelo inimigo. E isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Se achar que é super crente, olha para o outro e acha que é mais santo que o outro, quando na verdade devemos olhar para Cristo e permanecer em humildade. Quanto mais a gente tiver intimidade com Jesus, mais a gente vai sentir a nossa indignidade, mais a gente vai saber que não somos merecedores da eternidade, e vamos compreender também que, por mais que tenhamos comunhão com Deus, não somos melhores do que ninguém. Moisés, quanto mais se aproximava de Deus, mais ele tinha amor, por exemplo, pelo próximo, a tal ponto de dizer que o Senhor podia riscar o nome da vida dele, se não perdoasse o pecado do povo. Amou tanto aquele povo, e pelo nome de Deus também, porque Deus prometeu tirar aquele povo e levar para a terra de Canaã. Então o que é que os outros povos iriam falar, do teu grandioso nome? Então, por amor a Deus primeiramente, e por amor também ao povo, ele pediu que Deus perdoasse os pecados do povo. Quem entre nós não luta contra a cobiça por uma coisa ou outra? O que Judas cobiçava era o dinheiro, e essa cobiça, um problema do coração, o levou a roubar e a trair Jesus. Que lição terrível para nós sobre o perigo da cobiça, que parece algo pequeno. Um simples desejo do coração pode levar à calamidade e à perda eterna. Ananias e Safira, na quarta-feira, em um momento muito emocionante para se tornar... Era um momento muito emocionante para se tornar membro da igreja. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, os apóstolos pregavam o evangelho com poder e milhares se juntavam à igreja, e eram milhares, muitas pessoas também ali, eles eram curadas, eles anunciavam a palavra de Deus com bastante ousadia, com muito poder, e nisso aumentava-se ali o amor fraterno entre eles, e ninguém julgava ter nada de si próprio, mas vendiam suas posses, aqueles que tinham, para repartir com os mais necessitados, e assim não havia necessitado ali na igreja. E foi nesse cenário que Ananias e Safira, obviamente impressionados com o que estava acontecendo e querendo fazer parte dessa comunidade, decidiram vender alguns bens e contribuir com os lucros para a igreja. Até aí tudo bem, Mas é um perigo muito grande você prometer uma coisa a Deus e você não cumprir. Ou no caso deles, você prometer, vai chegar na hora, não vou dar não, porque isso aqui é muito, É muito. Então veja, a pergunta é, o que você acha que foi pior? Reter parte do dinheiro ou mentir? Por que uma punição tão severa? Está lá em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 11. Na resposta sugestiva diz assim: as duas atitudes foram graves, reter o dinheiro e mentir. E relembra a postura de Satanás, que é ganancioso e mentiroso. Ou seja, foi a ganância e a mentira misturada. A punição foi severa porque eles ofenderam o Espírito Santo. Eu respondi assim, que o pior, na minha opinião, foi mentir.
Assim como no início, mas as duas coisas foram pior, porque eles reteram aquilo que eles deveriam ter dado e, consequentemente, eles mentiram, né? Também aos apóstolos, e não apenas a Deus, mas aos apóstolos também. Assim como no início do povo de Israel, do êxodo a Canaã, não foi permitido pecados abertos contra Deus. O Senhor puniu para mostrar ao mundo uma igreja e um povo puro e santo. Estava ali se formando a igreja, como estava se formando ali o povo de Israel. Então Deus não permitiu, não tolerou pecados graves, né? E nesse caso de Ananias e Safira, a Bíblia não relata muito, mas o que se dá a entender é que realmente eles queriam aparecer, né? Eles queriam se mostrar, queriam aplausos, né? Mas eles não estavam convertidos e não queriam, né, se converter. De alguma forma eles queriam pegar ali a moda, né, digamos assim, né? O momento, se aproveitar do momento para ganhar algum tipo de fama ou prestígio. Diz aqui no finalzinho do comentário: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar destes acontecimentos, né, da morte de Ananias e Safira. Depois desse incidente, todos certamente devem ter sido mais cuidadosos ao devolver seu dízimo. Mas esse triste relato não foi incluído na Bíblia como um aviso sobre a fidelidade nos dízimos. Em vez disso, ele nos leva a pensar na seguinte pergunta: até onde a cobiça pode levar? É interessante que quando a gente lê o verso, lá em Atos 5, Pedro fala, né, que eles não precisavam dar o dinheiro para a igreja, porque o dinheiro não era deles, eles davam se eles quisessem. Ele diz assim: então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Se ele não vendesse, era dele. E se ele vendesse, o dinheiro também era dele. Então não tinha necessidade de mentir e querer se mostrar para ninguém. Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vocês pensaram que estavam me enganando, mas vocês estavam enganando a Deus. Todo pecado contra o próximo é pecado contra Deus. A gente vê lá José dizendo, por exemplo, né, como cometeria eu tamanho pecado contra Deus e tamanha maldade contra meu Senhor, em resposta ao assédio da mulher de Potifar. Vencendo a cobiça. A cobiça é uma questão do coração, como o orgulho e o egoísmo muitas vezes passa despercebida, e é por isso que pode ser tão mortal e enganadora. Já é difícil superar pecados óbvios, mentira, adultério, roubo, idolatria, transgressão do sábado. Contudo, esses são atos externos, sobre os quais temos que pensar antes de cometer. Mas vencer pensamentos errados é difícil. Tem uma passagem bíblica que Paulo fala: levai os pensamentos cativos a Cristo. E quando vem os pensamentos maus na minha mente, eu peço: Senhor, Senhor, tira de mim esses pensamentos e leva a minha mente a Cristo. Mas é muito difícil, realmente, porque nós somos carnais. 1 Coríntios 10, verso 13, tem uma promessa aqui, né? Para vencermos e resistirmos à tentação e à cobiça, né? E se deixar, ela se torna uma tentação. 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário,
justamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Mas para isso, você tem que fazer a sua parte. Primeiro, a tentação ela é na nossa esfera. Não é nada que não possamos suportar. E segundo, Deus nos dá o poder para suportar. Eu me lembro que quando eu me converti, na semana seguinte eu já entrei numa jornada de 40 madrugadas. E ao término das 40 madrugadas, eu não sei se foi ao término, bem no final, eu me converti, eu me batizei no dia 16 de maio, foi durante as madrugadas, acho que foi no 30º dia, porque no dia 23 eu comecei e o São João, obviamente, aqui cai no dia 23. Então eu iria passar nessa época 4 dias em casa. A quinta era a véspera, né? Larguei cedo do trabalho. Aí vinha a sexta, que era o feriado, sábado e domingo. E o que é que eu estava acostumado a fazer? Beber. E o que é que eu tinha que fazer? Eu sabia o que eu tinha que fazer. E na frente da minha casa tinha um bar e tinha um toldo armado, festa preparada por São João, né? Aquela bebedeira, e o diabo ficava na mente. Vai, é só hoje, é só esse São João, depois pede perdão, Deus perdoa, vai. Eu digo, está repreendido. Então o que é que eu fui fazer para resistir à tentação e passar esses 4 dias? Orava e lia a Bíblia. E orava. Orava, lia a Bíblia e orava. Sexta-feira eu não me lembro se fui para o PG. Acho que não teve PG porque foi a festa de São João. Na quinta-feira eu fiquei em casa, li a Bíblia, fui dormir cedo. Passou a sexta-feira, do mesmo jeito. Sábado de manhã fui para a igreja. E no domingo, quando eu cheguei da igreja, dobrei os joelhos e dei glória a Deus e aleluia. E ali eu vi que eu tinha passado no teste. Nunca mais eu ia botar uma dose de álcool na minha boca. Mas porque eu tive que fazer a minha parte. A tentação não era maior do que... Não pode ser maior do que o meu desejo de servir a Deus, né? E Deus ainda assim nos dá o escape, nos dá livramento, dobrando o joelho e pedindo força, e Ele vai conceder. Agora tem muita gente que cai por quê? Porque vai para a rua, vai bater perna na rua, ver os antigos amigos, por exemplo, e termina caindo de novo no vício. Então ninguém tem desculpa para pecar. Além de ser uma coisa que está na esfera humana, não é nada impossível de resistir, Deus ainda nos dá poder para resistirmos à tentação. Então eu respondi aqui. Que promessa é dada aqui e por que é tão importante entendê-la quando se trata de cobiça? Toda tentação é em nossa esfera humana, ou seja, pode ser resistida. E ainda temos a promessa de Deus que Ele nos dá poder para vencer. Aleluia! 3 segredos para vencer a cobiça e qualquer tentação. Tome a decisão de servir a Deus. Entenda que você foi criado para honrar e glorificar a Deus. O ser humano foi criado para isso. Depender dele e fazer parte de sua família. Escolham hoje a quem vão servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se tivermos isso em mente, tomamos essa decisão de servir a Deus, sabendo que pertencemos a Ele, vamos nos afastar das obras das trevas. Segundo, ore diariamente, inclua Mateus 6,13, e não nos deixes cair em tentação. Sempre nas minhas orações, nas minhas primeiras orações, eu peço a Deus, Senhor, livra-me das ciladas do inimigo, e agora eu estou incluindo, me ajuda a identificar as ciladas do inimigo. Livra-me das ciladas do inimigo e livra-me da tentação. E o mesmo eu peço para as outras pessoas também com quem eu venho orando, que os livre também das ciladas do inimigo e que os livre também da tentação. Então, primeiro passo, toma a decisão de servir a Deus. Segundo passo, ore diariamente e inclua, Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Ao sentir cobiça por algo que você sabe que não deve ter, ore sobre isso, reivindicando promessas da Bíblia para a vitória, como a de 1 Coríntios 10, verso 13,
que a gente leu. E o terceiro, seja regular no estudo da palavra. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Se você estuda a Bíblia diariamente, estudando para si e aplicando na sua vida, estudando para se converter, o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua mente. Por isso o salmista diz: guarda no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti, porque ele estudava as Escrituras, né, e guardava para ele, e o Espírito Santo o lembrava do que era certo e do que era errado. Jesus abordou o problema humano, ou o problema do pecado, né? Ele foi tentado em todos os pontos em que somos tentados. Para resistir, passava noites inteiras em comunhão, orando ao Pai. Jesus não deixou esta terra sem ter forjado o caminho pelo exemplo e, em seguida, prometido o poder para tornar possível que cada pessoa tivesse uma vida de fé e obediência para desenvolver um caráter semelhante ao dele. Cada tentação resistida, cada vez que você obedece a Deus, você vai assim lapidando o seu caráter e vai tornando-se obediente, e o Espírito Santo vai atuando para que o seu caráter fique semelhante ao dele. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Essa é uma das reivindicações, das recomendações, aliás, mais solenes da Bíblia. Busque o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Tudo começa na mente. Você não pode dormir pensando em coisa ruim, por exemplo, né? E não pode também passar o dia pensando em coisa ruim. Abandone os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor Jeová, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. Seja qual for o pecado ou o pensamento impuro que você vem acariciando, Deus é rico em perdoar. Se volte para Deus e o busque enquanto é tempo. O busque na sua palavra, o busque em oração e praticando as obras de justiça. Você já colheu consequências ruins da cobiça em sua vida? Que lições você aprendeu? O que ainda precisa aprender? Tanto pode ter sido você que fez uma escolha errada, como alguém próximo de você que fez essa escolha errada da cobiça, como o caso de Acã, e por conta disso toda a família sofreu. No estudo adicional diz que Acã não foi o único homem que levou prata e ouro para o acampamento de Israel. Josué havia dito aos homens que trouxessem de volta a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro para o tesouro da casa de Deus. Todo o restante devia ser queimado. Acã, no entanto, foi o único homem a guardar algo para si mesmo. Dentre os milhões de israelitas, houve apenas um homem que, naquela hora solene de triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. A cobiça de Acã foi despertada ao ver aquela valiosa capa de Sinear. Mesmo quando ela o colocou face a face com a morte, ele chamou de uma boa capa babilônica. Aquilo que a gente falou. Um pecado arrasta outro, e ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. Na lista de Paulo para os últimos dias, 2 primeiros itens envolvem nossa atitude em relação ao dinheiro e às posses, ou seja, cobiça. Vocês precisam saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos. Egoísmo e avareza são descrições significativas da humanidade nos últimos dias, ou seja, os nossos dias. Aqui no Brasil, por exemplo, os políticos, o salário deles, eles mudam as leis, porque as leis daqui do Brasil são injustas. Lei perfeita só existe a lei de Deus, é a única que não pode ser alterada, e o homem quer alterar.
Então os políticos criam leis para benefícios deles mesmos, eles não governam para o pobre, certo? Você tira aqui, por exemplo, em Pernambuco, em Recife, né? Nós que moramos perto dos rios, em Barreiras, nós não temos direito a um auxílio moradia digno, mas um político que recebe seus 25 mil, falando do deputado daqui, por exemplo, estadual, ainda recebe auxílio moradia de 5 mil, juntando seus auxílios 12 mil reais. Isso é o que? Isso é ganância, isso é egoísmo, isso é avareza. E o povo que se exploda. Eu não quero estar na pele desses homens no dia do juízo. Mas uma coisa eu digo, todas as noites, quando eu vou dormir, eu me lembro de orar pelos políticos. Não cito o nome de todos, mas aqueles que vêm em mente, e nem todas as vezes também, mas eu cito, inclusive aqueles que estão na bancada evangélica. Por exemplo, eu vi um muito famoso, um senador, que ele foi denunciar o que um candidato de outro partido estava fazendo, candidato não, deputado de outro partido estava fazendo, não era senador. Só que ele, para denunciar, ele começou fazendo tipo um sarcasmo, uma ironia, uma piada, não sei, um trocadilho, né? Se o partido tal tivesse uma Bíblia, seria assim. Aí citou, fez um trocadilho com a palavra de Deus ali, né? E falou, Capiroto, capítulo 13, verso 171. Eu fico imaginando se Daniel iria ter essa atitude do que esse senador teve, né? Que é evangélico, que é muito estimado, né? Por ser uma pessoa correta e uma pessoa coerente, mas ele tem que saber que aquela pessoa que está lá do outro lado, embora seja inimigo dele político, embora seja inimigo também do povo, ele também precisa se converter, ele também precisa de Jesus. Foi uma alma por quem Jesus deu seu sangue. Então a missão desses homens que se dizem cristãos lá na bancada evangélica é muito mais do que isso, do que defender o direito do povo, né? Mas é honrar também o nome de Deus e agir de forma séria, não ficar com brincadeira, não querer se trocar com os seus inimigos. Então, nos últimos dias, só para dar o exemplo da política, virão o quê? Homens egoístas e avarentos, mais amantes do prazer do que amantes de Deus. Egoísmo e avareza são descrições significativas da humanidade nos últimos dias, né, os nossos dias. 1 Timóteo 6, versos 6 ao 10. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes ou satisfeitos. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. E atormentam os outros também, né? Porque um político que cria suas leis para aumentar os seus próprios salários, né? Ele oprime o povo. Quem é que paga os impostos para eles terem direito a esse salário que é imoral? Pode ser legal na lei do país, mas é um salário imoral. Quem é que paga isso? É o pobre, né? Que sofre. Quantas pessoas atormentaram a si mesmas e aos outros por causa do amor ao dinheiro? Que eu acabei de falar, né? No caso dos políticos. E quando aparece um honesto, parece que o povo não quer. As pessoas fazem de tudo para derrubar, né? Ou então acontece alguma coisa e a pessoa morre, né? A pessoa morre, é impressionante. As pessoas não querem ou acontece alguma coisa e a pessoa de repente morreu. Do nada, estava em casa, caiu da cama, morreu. Como aconteceu aí com alguns políticos que eu não vou aqui mencionar o nome. Sabendo que precisamos de dinheiro para viver, como evitar a armadilha sobre a qual Paulo advertiu? Estejando satisfeito e partilhando o pão como Jesus fazia. Que outras coisas além de dinheiro podemos cobiçar? Muitas vezes, né, podemos cobiçar a vida dos outros, né? A pessoa está lá olhando na internet a vida do outro e acha que aquela vida ali é a mil maravilha e fica cobiçando ter o dinheiro daquela pessoa, ter a vida daquela pessoa,
Enfim, qual é a diferença entre um desejo legítimo e a cobiça? Quando um desejo legítimo se transforma em cobiça. E aqui eu digo, né? Se você quiser ter um desejo legítimo, deseje honrar e glorificar a Deus. Esse é um desejo legítimo. Deseja o caráter de Cristo. Deseja o Espírito Santo na tua vida. Esse é um desejo legítimo. E tenha certeza que as demais coisas vos serão acrescentadas. Na próxima lição, tema 10, retribuindo. Retribuindo. Vai falar um pouco também das obras de caridade. Que Deus seja louvado. Mais tarde vamos postar aí o 9º dia dos 10 dias de oração, que também não deu tempo ainda de fazer. Que Deus seja louvado. Amém.